Hebreus, primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo de número 4. Está escrito assim na santa palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, como é bom te cultuar, como é bom louvar o teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor termine a obra a qual o Senhor começou nesta manhã, neste lugar, nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor termine a sua obra, obviamente por meio da exposição da palavra. Que a palavra venha a encerrar esse culto. Que a palavra venha a nos dar sentido e significado a todos os atos litúrgicos deste momento de adoração e de serviço cristão. Que a tua palavra venha a nos transformar. E para isso, eu também lhe peço que eu não venha atrapalhar o seu agir no nosso meio, nem a dificultar a ação do seu Espírito. Pelo contrário, que eu seja instrumento do Senhor, nesta manhã, neste lugar, para a edificação da vida dos meus irmãos. É isso que eu lhe peço, orando em nome de Jesus. Amém. Como a maioria de vocês sabem, eu sou muito fã de contos fantásticos, principalmente aqueles escritos por Lewis e Tolkien, mais especificamente pelos escritos de Tolkien. E há no prólogo do Senhor dos Anéis uma frase atribuída à personagem Galadriel, que é uma frase que faz todo sentido para nós e dá todo sentido à exposição desta manhã. Galadriel diz o seguinte: a história virou lenda, a lenda virou mito, e algumas coisas que não deveriam ter sido esquecidas foram perdidas. Eu vou ler mais uma vez a frase dessa personagem criado por Tolkien. A história, e ela está se referindo à história dos anéis, a história virou lenda. A lenda virou mito. E algumas coisas que nós não deveríamos ter esquecido, infelizmente, foram perdidas. O texto que nós acabamos de ler dá início à Epístola aos Hebreus. Epístola essa que na nossa cultura e no nosso contexto teológico não possui autor. Mas se você viesse do contexto latino, por exemplo, ou do contexto norte-americano, você não teria dificuldade nenhuma em atribuir o livro aos Hebreus ou a carta aos Hebreus a Paulo. Por que no nosso contexto nós não admitimos que Hebreus foi escrito por Paulo? Porque Hebreus faz citações
da tradução grega, e Paulo nunca utilizou uma tradução grega nos seus escritos, sempre utilizou uma tradução hebraica. Por que Paulo mudaria? É a pergunta que os teólogos fazem. E a maioria dos teólogos então responde: ele não mudou, não foi ele que escreveu. E eu fico com essa posição, ok? Só um pouco de cultura bíblica sobre o texto ou a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita por esse autor desconhecido com o intuito de demonstrar que Cristo era infinitamente superior a todos os sinais do Antigo Testamento, a todos os símbolos do Antigo Testamento. E da mesma forma com que Tolkien introduz o Senhor dos Anéis, eu posso também afirmar que esta verdade virou lenda, que essa lenda virou um mito, e infelizmente as pessoas se esqueceram que Jesus Cristo é infinitamente superior a todo o Antigo Testamento. E mais, Cristo é infinitamente superior a todo tipo de embuste, de engano daqueles que propõem novas revelações. E este é um texto que anuncia não só o livro, mas deixa claro a supremacia, a superioridade de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Como é que o texto começa? O texto começa nos dizendo que Deus, no Antigo Testamento, havia se revelado. Olhe comigo o versículo de número 1. Havendo Deus outrora, isto é, no Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, esse Deus se revelou pelos profetas. Uma coisa que a gente precisa ter diante dos nossos olhos: Deus é o Deus que se revela, Deus é o Deus que aparece. Lutero dizia que Deus tinha uma característica muito única, que era como uma brincadeira de esconde-esconde. Ele se revela e ao mesmo tempo se esconde. E esta é uma grande verdade. Muitas vezes Deus deixa claro para nós a sua vontade. Outras tantas nós buscamos como num quarto escuro, tateando para ver se conseguimos enxergar. Mas o texto deixa claro que Deus, na antiga revelação, no Antigo Testamento, havia se revelado. Contudo, a revelação da antiga aliança não era uma revelação total, era uma revelação parcial e também progressiva. E como é que a gente pode entender isso? De maneira muito simples. Quando você lê Gênesis 3, diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. É isso que diz o texto sagrado. Se nós só tivéssemos o livro de Gênesis nas mãos, nós ficaríamos com a seguinte pergunta: quem é o filho da mulher que esmaga a cabeça da serpente? Contudo, a revelação vem progredindo, e se nós tivéssemos no Antigo Testamento, além de Gênesis, o livro do profeta Isaías, nós perceberíamos que aquele filho também é o cordeiro mudo, é o servo sofredor. Se nós tivéssemos também o livro dos Salmos, nós veríamos que aquele que esmagaria a cabeça da serpente também é o Rei da Glória. Mas só no Antigo Testamento nós não saberíamos claramente o seu nome e quem ele era. A revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento vai chegar até a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Deus se revela. É verdade que na antiga aliança
ele se revelou. Se revelou de maneira parcial, se revelou de diversas formas. Os profetas foram uma dessas formas. Os patriarcas foi outra dessas formas. Deus se revelou inclusive pelas teofanias, pelas aparições no Antigo Testamento. Mas toda essa revelação não deixou claro totalmente quem era o Messias. Para a gente sintetizar essas coisas que eu falei, a revelação da antiga aliança, ela aconteceu de forma esporádica, fragmentada, variada, progressiva, contudo incompleta. E o autor aos Hebreus diz isso, pois no versículo de número 2, ele diz não só que Deus se revelou, mas ele diz que Deus se revela. E ele nos fala, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. Se na antiga aliança, Deus se revelou pelos profetas, de maneira fragmentada e progressiva, na nova aliança, ou melhor, segundo o autor aos Hebreus, nos últimos dias, Deus falou conosco pelo seu Filho. E a revelação de Deus em Cristo Jesus, ela é muito mais excelente do que toda a revelação da antiga aliança. Eu não estou dizendo que a antiga aliança não é excelente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a revelação do Filho encarnado é mais excelente do que a revelação das sombras. A própria Bíblia nos diz que a antiga aliança eram as sombras do que haveriam de vir. E para a gente ter aqui uma imagem disso, pense numa pessoa chegando, sem contudo que você possa enxergar-lhe a face. Mas você percebe que ela está chegando pela sombra. A sombra é uma espécie de revelação da pessoa, mas ela é muito inferior à própria pessoa. Quando você vê a sombra, você sabe que alguém está vindo, mas não sabe ao certo quem é esse alguém. E quando esse alguém chega, você abandona as sombras. Você não precisa mais olhar para a sombra, pois a excelência da pessoa em si chegou até nós. Cristo, nesse sentido, é a revelação de Deus mais excelente, pois em Cristo, Deus não fala mais de muitas maneiras. Deus fala pelo Filho. Em Cristo, Deus não fala mais de forma progressiva, pois tudo aquilo que a antiga aliança apontava, em Cristo se materializou. Em Cristo, a fala de Deus não é mais mediada, não é mais por meio dos profetas, não é mais por meio das teofanias, não é mais por meio dos patriarcas. A revelação de Cristo é direta, Ele veio até nós. É mais excelente a revelação de Deus em Cristo Jesus, pois ela deixa de ser registrada e passa a ser encarnada. Note a diferença. Na antiga aliança, Deus falava por palavras, mas na nova aliança, Deus se revela em carne e osso. Na antiga aliança, Deus se revela pelos profetas. Na nova aliança, Deus se revela pelo Cristo, por Jesus. Na antiga aliança, a revelação era esfacelada. Na nova aliança, a revelação é estruturada. Cristo é a mais excelente revelação de Deus. E por Cristo ser a mais excelente revelação de Deus, irmãos, ouçam-me com muita atenção, não existem mais novas revelações. Não existem mais novas revelações. E por que elas não existem? Porque a revelação excelente já chegou. Quando pastores dizem que segundo a sua visão, segundo o seu entendimento, quando pastores
propõe novas leis, novas regras, novas teologias, em nome de Jesus, abandone-as, pois novas revelações não mais existem. Um homem só é homem de Deus quando ele fala a respeito da revelação encerrada de Deus nas Escrituras e em Cristo Jesus. Mas um segundo aspecto que nós devemos nos atentar: não podemos buscar novas revelações, profecias, sonhos, visões, alertas e direções dos homens, mas também não podemos voltar aos velhos rudimentos. Eu não sei se você já prestou atenção, mas tem se tornado muito comum igrejas evangélicas se fantasiarem de igrejas judaicas. A gente tem visto pastores pregarem com estola sacerdotal, pastores colocarem quipá sobre as suas cabeças, pastores colocarem aqui em cima, irmãos, aqui em cima não é o altar, nada é sacrificado aqui, nada, aqui em cima só é uma demonstração de que a palavra de Deus é sobre todos nós. E por que o pastor está em cima, acima dos demais? Porque ele está escondido atrás da palavra de Deus, que é superior a todos nós. Aqui não se realizam sacrifícios, mas esses que olham as antigas revelações trazem menorás, castiçais, trazem inclusive réplicas da Arca da Aliança, e isso nada mais é do que um baita comércio da fé. Inclusive vendem a arquinha e falam para você levar a arquinha para sua casa, assim como Obed-Edom colocou a Arca da Aliança em sua casa para ser abençoado. Não existem novas revelações e nós não podemos buscar as antigas revelações da antiga aliança. Também não precisamos buscar novos ou antigos mediadores. É bem interessante, um desses líderes da fé moderna tem uma frase que é muito particular a esse homem. E como eu não tenho medo de dizer o nome do homem, esse homem é o R.R. Soares. E a frase do R.R. Soares é: junta a sua fé com a minha, e eu te apresento diante de Deus. Ora, não precisamos de mais mediadores. Quando eu cheguei na igreja da Capela, há 8 anos atrás, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu preciso que o senhor ore para mim. E eu falei: por que é que você quer que eu ore para você? Ela falou: porque a oração do pastor, ela é melhor. Eu falei: minha irmã, para com isso. A minha oração não será mais ouvida do que a sua. Se você está pedindo para eu orar, talvez seja porque você quer 2 pessoas orando. Então eu imagino que você está orando e aí você quer o reforço de mais um. Mas não espere que as minhas orações abram a porta do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um monte de gente vendendo um monte de coisa, dizendo que a oração deles é ouvida, enquanto a da igreja não. E aí o que a gente faz? A gente faz um envelopinho, põe um dinheirinho, esse envelopinho é levado para um monte e lá o pastor vai orar por ele para que essa oração seja ouvida. Você não precisa nem de novos mediadores e nem dos antigos. O que você precisa? Dessa simplicidade que está aqui. Você precisa de Cristo. Você precisa desta nova revelação, desta revelação mais excelente. Você precisa simplesmente de Jesus e mais nada. Agostinho entendeu isso num dos seus poemas mais fabulosos. Agostinho foi o maior teólogo da igreja e é um daqueles poucos que é amado por romanos, por ortodoxos, por reformados, por evangélicos, por protestantes e por demais linhas.
Agostinho foi de fato um grande gênio, assim como C.S. Lewis também o foi. Agostinho, num dos seus poemas, diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro e eu fora, e fora eu te buscava. Eu me lançava disforme e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que jamais existiriam senão em ti. Olha o que Agostinho está nos dizendo. Agostinho está nos dizendo que essa simplicidade de Cristo em nós é o que nos basta. Agostinho dizia: eu te procurei tanto, eu te procurei lá fora, eu procurei nas coisas criadas, eu procurei nas velhas revelações, eu procurei nas novas revelações, eu procurei nos antigos mediadores, eu procurei na beleza dos homens, eu procurei-te em todos os lugares, mas nem imaginava que estavas aqui, que estavas na simplicidade de Jesus. E essa simplicidade me bastava. Cristo, irmãos, é a supremacia da revelação de Deus. É a excelência da revelação de Deus. E esta revelação nos basta. Mas você poderia me perguntar: pastor, por que é que esta revelação de Cristo nos basta? Ora, irmãos, ela nos basta por dois aspectos. Em primeiro lugar, ela é superior por causa da própria excelência de Jesus. E em segundo lugar, ela é superior por causa da obra de Cristo. Vamos ver, em primeiro lugar, a excelência de Cristo. Olhe comigo a continuidade do versículo de número 2. Nesses últimos dias, Deus falou conosco pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Dê uma olhada para Jesus por um instante. Jesus é o único que é o herdeiro de todas as coisas. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós temos pessoas gloriosas. O que dizer de Moisés? O que dizer de José? O que falar do grande rei Davi? E então os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. O que falar então dos profetas menores? Zacarias, Malaquias, Ageu, Obadias. E então as mulheres, Sara, Raquel, Rebeca. Todos nós olhamos para esses e gostaríamos muito de conhecê-los pessoalmente. E aqui uma notícia que você já sabe, mas não custa nada dar mais uma vez. Na glória do porvir nós conheceremos todos esses pessoalmente. Mas perceba que a nenhum deles Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é mais excelente do que todos esses juntos. Cristo é o único que é herdeiro de toda a criação. Cristo é a revelação suprema de Deus, porque Ele é a excelência de Deus. Ele é o mais excelente de Deus. Ele é o melhor de Deus. Tem uma fala no mundo gospel, no mundo evangélico, que ela diz o seguinte: o melhor de Deus está por vir. Essa é uma frase que ela está errada e ao mesmo tempo certa. Por que ela está errada? Porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. E por que ela está certa?
Porque melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Então o melhor de Deus está por vir, que será o dia da nossa morte. Mas quem fala isso, fala tudo do jeito errado. Fala, o melhor de Deus está por vir, porque a gente vai ser abençoado ainda com coisas no futuro. O melhor de Deus já veio, que é Jesus. E o melhor de Deus para nós vai vir, que é o dia da nossa morte. Pois no dia da nossa morte, nossos olhos não verão apenas esses nomes que eu acabei de dizer. Nossos nomes verão a Jesus, a excelência de Deus. Continuando o texto, a excelência de Cristo não está no fato dele ser somente o herdeiro, está no fato dele ser o Criador. Versículo 2, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Deus fez o universo. Jesus Cristo não é o herdeiro apenas, não é aquele que vai receber todas as coisas. Ele é o meio pelo qual Deus fez todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Na primeira carta do apóstolo João, está escrito: o que era desde o princípio, e temos ouvido, e temos visto com os nossos próprios olhos, contemplamos com as nossas mãos, apalpamos, ele é o verbo da vida. A vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e anunciamos, ele é a vida eterna, ao qual estava com o Pai e nos fora manifestado. Ele é desde o princípio e todas as coisas foram feitas por ele. Nós cantamos uma música do Projeto Sola, que é uma música pautada em Colossenses 1. Inclusive o nome da música é Colossenses 1. E na música ela reflete o versículo de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sob a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Por que Cristo é a revelação mais excelente? Ora, porque ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o Criador de todas as coisas. Mas o texto sagrado também nos diz: ele é o resplendor da glória. Olha o versículo de número 3, ele, Jesus, que é o resplendor da glória. E às vezes a gente se pega em tantas discussões tolas, como por exemplo, qual era a cor da pele do Senhor Jesus Cristo. A gente quer saber ao certo se os olhos deles eram azuis, se os olhos dele eram azuis ou não. A gente quer saber se ele era alto, se ele era baixo, se ele era magro, se ele era gordo. E irmãos, eu confesso que eu também já me peguei nessas questões. Mas eu devo dizer a você que isso é uma tolice. E por que é uma tolice? Porque ele reflete a glória do Pai. É impossível que nós consigamos ver nele outra coisa a não ser a glória do Pai. E é por isso que a Bíblia não nos diz qual era a altura dele. A Bíblia só nos diz que ninguém sabe dizer qual era a largura, qual era a altura, qual era a profundidade do amor de Deus que estava em Jesus Cristo. O que a Bíblia fala das dimensões de Jesus estão relacionadas à glória do Pai. Ele resplandece a glória de Deus. No próprio livro de Colossenses, diz que Deus quis que em Jesus residisse, repousasse toda a plenitude da glória de Deus.
Você se lembra quando Moisés quis ver a Deus? Ele pediu isso, deixe-me vê-lo. O Senhor Deus disse, você não vai ser capaz, mas eu vou me revelar a você, vou te colocar numa fenda da rocha, vou passar e vou tampar a rocha, para que você não morra diante da minha glória, mas após eu passar, você verá a minha bondade. Moisés viu um resquício da glória de Deus, chamada por Deus de bondade. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o resplendor total da glória de Deus. Não vemos só a bondade, nós vemos tudo do ser de Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 3. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer saber como Ele é fisicamente? Impossível, pois Ele reflete toda a glória de Deus, e essa glória ainda nos cega. Cristo, meus amados irmãos, é Deus de Deus, é Deus conosco, é Deus em carne, é a segunda pessoa da Trindade, e ao olharmos para Ele, somos ofuscados. Mas a gente pode tentar entender um pouquinho a dimensão de Cristo, olhando para a história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós nos detemos, por exemplo, no credo de Atanásio, no Eu Creio, escrito por Atanásio, século IV, século V da nossa era. Esse documento de Atanásio é um majestoso documento quanto aos grandes mistérios da divindade de Cristo e da trindade de Deus. Um só Deus em três pessoas distintas, um só Cristo em duas naturezas, humana e divina. O que diz um trechinho do credo de Atanásio? Qual o Pai, tal o Filho. Incriado é o Pai, incriado é o Filho. Imenso é o Pai, imenso é o Filho. Eterno é o Pai, eterno é o Filho. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente. Assim, o Pai é Deus e o Filho também é Deus. O Pai é Senhor, o Filho também é Senhor. É Deus gerado da substância do Pai antes da fundação dos séculos. Deus de Deus, luz de luz, poder de poder, glória de glória. Por que Cristo? Por que eu não preciso de novas revelações? Por que eu não preciso de pastores mediadores? Por que eu não preciso de chapéu judaico? Por que eu não preciso dessas coisas? Porque Cristo é a revelação de Deus mais excelente. É a revelação de Deus mais contundente. É a revelação de Deus mais eloquente. E a nós nos basta Cristo. Mas eu dei o segundo motivo. E o segundo motivo que eu dei a vocês é que Cristo é a supremacia da revelação de Deus quanto à excelência da sua obra. Olhe comigo a continuidade do texto. O texto nos diz que Deus se revelou por Jesus, que Jesus, o herdeiro, que Jesus, o Criador, que Jesus, o resplendor da glória, que Jesus, o Deus de Deus. E o que esse Jesus fez? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo, irmãos, é o mantenedor do universo. E aqui eu vou dar dois exemplos ilustrativos para que a gente consiga enxergar. Você deve ter assistido aquele filme mudo do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. E você percebe Chaplin brincando com o globo em suas mãos, em parte do texto, em parte do filme, em que ele vai apresentar
o pequeno ditador ou o grande ditador. E ele brinca com o mundo nas suas mãos, numa espécie de malabarismo, dizendo que o ditador Adolf Hitler se achava dono do mundo e por isso o sustentava. O texto diz claramente que Cristo sustenta o universo não com suas mãos, mas com a palavra do seu poder. Com a palavra todas as coisas foram criadas, com a palavra todas as coisas são mantidas. Agora, só para você tentar enxergar o desespero e a agonia da cruz, você imagina aquele que sustenta o universo com sua palavra clamar por sede? Você imagina aquele que sustenta o universo com sua voz gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Você consegue imaginar aquele que criou mundos simplesmente dizendo: haja? Implorar pelo perdão daqueles que o feriam e que o matavam? Cristo é a excelência da revelação de Deus por quem Ele é, mas também por aquilo que Ele faz. E Ele é o sustentador do universo e também o purificador dos nossos pecados. Meus irmãos, Ele sustenta o universo como o maestro sustenta a sua orquestra com o mover da sua batuta. E Ele, pela sua ação na cruz, purificou os nossos pecados. Olha a continuidade do texto. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Quanto à excelência de Cristo, a sua obra é manter o mundo do jeito que está, e mais, a sua obra foi tirar o nosso pecado para podermos com Ele reinar. Colossenses nos diz que Ele fez a paz pelo seu sangue. Por meio dele fomos reconciliados com Deus, e mais, todas as coisas foram reconciliadas. Nós éramos estranhos a Deus, estranhos às alianças, estranhos à revelação. Porém, a obra de Cristo é tão excelente que lá naquela cruz o sacrifício perfeito foi feito. E mediante a sua morte, eu e você nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A obra de Cristo foi tão excelente que Ele, depois de ter pagado os nossos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Note, Ele sustenta o mundo, Ele perdoa o mundo e Ele reina sobre o mundo. A obra de Jesus é tão excelente quanto o seu ser. O ser de Jesus é o herdeiro, é o Criador, o ser de Jesus é o resplendor, o ser de Jesus é ser Deus, mas a obra de Jesus é sustentar o universo, é purificar os pecados dos eleitos e é reinar no mais alto dos céus. E para você que ainda se lembra do credo apostólico, que o tem na mente, e aqui só um parênteses, o credo apostólico é documento da nossa história, ele não é um documento romano. Os romanos vão surgir como religião entre o século V e século VI, o credo apostólico é um documento 400 anos antes deste momento em que a fé se transforma em romana. Não há problema nenhum no credo apostólico,
nem de recitá-lo e nem de decorá-lo. E talvez você ainda tenha o credo apostólico decorado na mente. Uma parte do credo diz que ele padeceu para a nossa salvação. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ora, o credo está dizendo exatamente o que Hebreus está dizendo. Subiu, está à destra de Deus, governa e vai voltar. Mas há ainda um último ponto, quanto à excelente obra de Cristo. Cristo é o nome pelo qual importa que os homens ainda sejam salvos. Versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando a gente olha para esse texto, parece que uma contradição aparece. Ora, pastor, você acabou de dizer que Jesus é Deus, mas aqui está dizendo que ele se tornou tão superior aos anjos. Eu não estou entendendo. Ele é Deus ou ele se tornou Deus? Eu vou explicar o texto. O texto não está falando do que Cristo se tornou no seu ser como Deus. Ele sempre foi Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o que diz o apóstolo João, no capítulo 1, no primeiro versículo do seu evangelho. Não há dúvidas que Jesus era Deus. Contudo, a Bíblia também nos diz que ele era homem. E como homem, como ser humano, ele assume uma posição superior aos anjos. Ele se torna mais elevado do que os anjos. Uma das coisas mais incríveis da doutrina da redenção é nós sabermos que nesse exato momento, lá no mais alto dos céus, um representante da humanidade lá está, e esse representante da humanidade é Jesus Cristo, o Senhor, que é totalmente homem, como eu e você, excetuando o pecado, e totalmente Deus, como Pai, da mesma substância do Pai. Lá no céu, um homem é superior aos anjos, e esse homem nos representa. Quando Deus olha para Cristo, ele vê a raça humana representada em Jesus, e a Bíblia nos diz que ele, Jesus, como sumo sacerdote, como representante da raça humana, intercede por nós em todo o tempo. Nesse exato momento, sabe o que está acontecendo no céu? Jesus Cristo, representante da humanidade, intercede por cada um dos eleitos. E por que ele pode interceder por cada um dos eleitos? Porque ele é o segundo Adão, ele não pecou, e ao mesmo tempo, ele é Deus de Deus. Ele segura na mão de Deus, sem ser destruído pela glória de Deus. Segura nas mãos dos homens, sem ser contaminado pela corrupção humana. Por isso, ele é superior aos anjos. E por ser superior aos anjos, Filipenses nos diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Cristo é a supremacia da revelação de Deus? Por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Retomamos então o início da nossa história. E o início da nossa história começa lá com o Tolkien, lá em Senhor dos Anéis, com a citação de Galadriel. E Galadriel vai citar o seguinte: a história virou lenda, a lenda virou mito, e algumas coisas que não deveriam ser esquecidas fossem perdidas. Quero dizer a vocês que a história não é uma lenda. Quero dizer a vocês que a história muito menos é um mito. Que Jesus Cristo é a revelação de Deus definitiva para nós.
E eu e você não podemos nos esquecer dessas coisas. Não podemos nos esquecer que Cristo é o maior presente de Deus para nós. Não podemos nos esquecer que Cristo é o soberano Senhor do universo, que se humilhou naquela cruz para que eu e você herdássemos a vida eterna. Não podemos esquecer que em Cristo todo o poder de Deus se refaz. Em Cristo todo o poder de Deus opera. Cristo não pode ser perdido pelos nossos olhos. Cristo não pode ser esquecido da nossa mente. Cristo não pode ser apartado do nosso coração. Como é que eu termino? Eu termino citando mais uma vez a poesia de Agostinho. Agostinho, naquele pequeno trecho que nós lemos, num trecho maior, diz o seguinte: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes ela tem certeza que te ama. Feriste o meu coração com a tua palavra, com Cristo feriu o meu coração e eu te amei. O céu, a terra e tudo que neles existem dizem-me em toda parte que eu devo te amar. Mas o que eu amo quando te amo? Eu não amo a formosura corporal, eu não amo uma glória passageira. Contudo, eu amo uma luz, eu amo uma voz, eu amo um perfume, eu amo um alimento, eu amo um abraço, quando eu amo meu Deus. Luz, voz, perfume, alimento e abraço do homem interior, onde brilha para minha alma uma luz que nenhum espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, onde exala um perfume que o vento não esparge, onde se saboreia uma comida que a sofreguidão não diminui, onde se sente um contato que a saciedade não desfaz. Em meu coração amo todas essas coisas de maneira eficaz. Eis o que eu amo, diz Agostinho, quando eu amo meu Deus. Mas o que isso significa? Eu disse, diz Agostinho, a todos os seres que me rodeiam, falei do meu Deus, perguntei a eles: sois vós o meu Deus? Dizem-me alguma coisa. E tudo que me rodeia disse-me em alarido: não somos seu Deus, foi Ele que nos criou. Não somos o seu Deus, busca-o acima de nós. Então eu orei: dirige-me a mim mesmo, ó Deus, dirige a minha alma ao Senhor, que é superior a corpo, dirige o meu coração até ti. O que eu amo, quando eu amo meu Deus, que és tu, quem és tu que está acima de mim, onde habitas? Pois me lembro de ti, desde o dia que te conheci, e te encontro toda vez que me lembro de ti. E aqui eu cito exatamente o texto que eu citei lá atrás: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que habitavas dentro de mim, e eu insistia em te procurar lá fora. Eis que estava aqui durante todo o tempo, e eu insistia em buscar coisas grandiosas lá fora. Feriste o meu coração, e então eu te saboreei pela primeira vez. E desde aquele dia tenho fome e sede de ti. Que assim seja com você, meu amado irmão. Que você não busque mais lá fora mais nada. Que você não busque novas revelações, novos poderes, novas excelências. Pare de buscar nas criaturas saciedade. Para de buscar no perfume, na comida, na noite, no prazer. Para. Busque a supremacia de Deus dentro de ti. Busque Cristo no teu coração.
e peça para que, assim como foi com Agostinho, ele se revele a você. Outrora Deus falou aos homens de muitas formas, hoje ele se revela por Cristo. Peça que ele venha e fira o nosso coração, para que a gente passe a amá-lo para todo sempre. Vamos orar pedindo isso? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Tarde te amei também, Senhor. Eu te amei muito tarde. Eu busquei o Senhor em tantos lugares, em tantas religiões, em tantas placas. E quanto mais buscava o Senhor nas suas criaturas, mais longe de ti eu ficava. E então, em algum momento da minha vida, momento esse que eu não sou capaz de explicar nem de designar, tua palavra me feriu, tua graça me alcançou e então eu te amei. E quando eu te amo, eu amo tudo isso. Eu amo luz, eu amo cheiro, eu amo perfume, eu amo abraço. Mas eu não amo as coisas, essas coisas lá fora. Eu amo o cheiro da sua santidade dentro de mim. Eu amo o abraço da tua cruz na minha vida. Eu amo a comida da tua ceia a cada domingo. Eu amo o Senhor naquilo que o Senhor me fez. Não me permita buscar outras revelações, não me permita buscar outras coisas, pois só o Senhor basta. Só o Senhor me basta. Tua palavra, tua revelação, o Senhor mesmo me basta. Tão nova é a sua revelação para mim, mesmo ela sendo tão antiga, tão nova é essa beleza, e que eu possa amar essa beleza com todas as minhas forças, e que eu possa desejar viver com Cristo, depender de Cristo por todo sempre, e que esse desejo, esse pedido, não seja só meu, que seja desses seus filhos, tua igreja, teus servos, que seja o desejo deles também. Buscar a revelação sublime na ferida do coração feita pela espada de dois gumes. Que desta ferida vejamos Cristo com todo o seu ser e em toda a sua obra. Nós te pedimos isso com o coração cheio de gratidão, porque sabemos que mesmo tarde te amamos, porque fomos feridos pela maior e melhor revelação de Deus, que é Jesus Cristo por intermédio da palavra. Oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus.